O PSB escolheu o deputado federal do Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque, para candidato a vice na chapa com Marina Silva. Os nomes devem ser confirmados amanhã em Brasília. Com os novos personagens, a campanha eleitoral passou a receber mais atenção. A tragédia envolvendo Eduardo Campos deixou o eleitor mais atento. É o caso de Jorge, que ia votar no ex-governador pernambucano, mas agora decidiu estudar melhor as propostas dos candidatos. Ainda preciso pesquisar, estudar isso de uma maneira mais eficaz para poder decidir o meu voto. Ele acompanha, inclusive, os comentários em redes sociais, que, por enquanto, ainda repercutem a morte do candidato que ocupava a terceira colocação nas pesquisas. De acordo com um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas nas redes sociais, num primeiro momento após a morte de Campos, as palavras mais usadas expressavam o pesar, o luto por alguém que deixou esposa e filhos de forma tão prematura. A morte dele, exatamente uma semana antes dessa data, fez com que o interesse pela eleição começasse uma semana antes do que seria normal, o que seria de se esperar. Não é? E, claro, criou todo aquele clima de comoção que a gente acompanhou aí esses últimos dias, né? O nome de Marina Silva reacendeu a tese da terceira via. Mas, como mostrou a pesquisa Datafolha de ontem, tanto Aécio Neves, do PSDB, quanto Dilma Rousseff, do PT, se mantêm estáveis em relação ao levantamento anterior. Nós tínhamos uma campanha com dois polos, né? A presidente Dilma e o senador Aécio Neves. Agora, como a Marina Silva é muito mais conhecida do que o Eduardo Campos conseguiu ser, a campanha agora é uma campanha de três polos, né? Vila, a entrada de um novo nome nessa disputa aqueceu, pelo menos é o que se diz, mas não é também a entrada do horário eleitoral, das questões dos debates que começam a ocorrer, as entrevistas nas TVs, no rádio. Perfeito. O aquecimento ocorreria mesmo se o Eduardo Campos estivesse aí, né? Claro. Eu acho que nós discutimos até na semana passada uma campanha eleitoral muito curta, 45 dias, um horário é muito pouco. Nós devíamos ter no mínimo 60 dias. Alguém vai dizer assim, mas é exagero? Não, nós estamos discutindo a eleição do Executivo Federal e de 27 unidades da Federação e os legislativos de 27 unidades e o Congresso Nacional. E, no caso, a renovação toda da Câmara e um terço do Senado. Portanto, é algo muito importante, que a gente não poderia discutir tudo tão rapidamente e tal. É claro que tudo isso começa a chamar a atenção da população sobre as eleições. Vale lembrar que, pela tradição das eleições brasileiras, e temos eleições plenamente democráticas desde a Constituição de 1988, né, a grande parte dos eleitores vão decidir seus votos na última semana, especialmente no caso legislativo, até por desconhecê-los, não saber direito quem são os candidatos. E mesmo no caso do executivo, muitos dos eleitores deixam a definição, no caso do primeiro turno, lá para o final tal. Eu acho que agora, claro, houve a tragédia de Santos da quarta-feira passada, aquilo, claro, que acabou chamando bastante atenção, mas efetivamente a partir de hoje é que o interesse fica maior, os debates são fundamentais para isso, são essenciais para esclarecer o eleitor sobre quem é o seu candidato, o que ele pensa, né? E a debate também, o horário televisivo também com discordância, com polêmica, com crítica, eu acho absolutamente saudável. Eu acho que democracia sem crítica não é democracia, é ditadura. Agora, o que a gente deseja, acho que todos nós, acho que todos que nos assistem também, é a discussão programática. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil das questões programáticas nunca assumirem o primeiro plano da discussão. É sempre o ataque, a agressão, a calúnia, e muitas vezes a calúnia feita no final do horário eleitoral e tivesse alguém da direção nacional. No caso, ele foi, durante muito tempo, líder do partido na Câmara dos Deputados. Luiz Flávio, tem uma pergunta para você aqui do Gabriel P. Não seria melhor a democracia direta em vez de políticos, mesmo não profissionais? Vamos lá, é o próximo passo, é o sonho. Isso já acontece na Islândia, onde praticamente tudo já é votado de forma direta. Aliás, a Constituição da Islândia foi feita de maneira direta, via digital. Mas 97% dos islandeses estão felizes com a situação econômica que eles estão. 1% é rico e 1,1% é que está bravo, não está contente com a sua situação. Ou seja, vamos devagar, passo a passo. Primeiro este passo, não reeleição. Depois, vamos dando os próximos passos. E está lá, hein? fimdopoliticoprofissional.com.br. Já passamos de 5.000 pessoas assinando nossa petição. Esteja conosco, fimdopoliticoprofissional.com.br. E hoje à noite,
grande surpresa para você lá, um vídeo maravilhoso que nós gravamos. Não vou te dizer qual é a surpresa. Assista. Vila, as pessoas estão pedindo aqui, como João Campos, qual a sua opinião sobre o horário eleitoral? Muita gente pedindo a opinião, só que a gente não pode dar essa opinião, né? A Justiça Eleitoral não nos permite, não é isso? Não pode. Não permite. Não pode. Nenhuma emissora neste período agora pode emitir qualquer tipo de manifestação. E isso não ajuda, na minha opinião, a democracia. Eu acho que a legislação eleitoral muda a cada eleição e ela não ajuda o eleitor. Eu acho que quanto mais debate, mais democracia, mais liberdade, melhor. Se uma televisão, por exemplo, fizesse propaganda explícita do candidato A quanto o candidato B, certamente haveria rejeição dos telespectadores em relação àquele canal. Eu acho que esse engessamento, muita lei, significa pouca democracia, né? Eu acho que a Justiça Eleitoral, criada em 1932, foi um avanço, voto secreto foi um avanço, voto feminino, tudo no mesmo ano, no Código Eleitoral 32, tudo isso foi um avanço. Porém, vai passando o tempo, eu acho que nós chegamos a um momento que se engessa tudo. Engessa até debates. Por exemplo, o grande problema dos debates serem engessados é por exigências não dos jornalistas, de quem está patrocinando os debates, mas pela legislação existente. Então, eu sou contra isso, eu acho que seria ideal que pudesse, mas não pode, por isso que nós não faremos, né? Porque eu acho que quanto mais discussão de política, melhor. Em países que têm tradição democrática muito mais longa que a nossa, muito mais longa, os canais de televisão não são engessados dessa forma. Isso não me parece democracia. A preocupação dos juristas é em relação à isonomia, não é isso? Para você dar o mesmo peso para todos os candidatos. Por isso que não dá liberdade para a imprensa, né? Para as televisões. Isto porque a justificativa é essa, William. Porque se desse essa liberdade, iria acontecer nas televisões o que hoje já acontece no financiamento das campanhas. Pega quantos milhões todo mundo que já deu, para quem que deu os tantos milhões? Dá sempre para os primeiros colocados e para os outros não vai nada, né? Fica desigual.